20 de junho de 2023, nós estamos na terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nós vamos meditar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos do 1 ao 9. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. E indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também a nossa, pela vontade de Deus. Por isso solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa boa obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que eu estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade, que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós vemos o testemunho de Paulo, que vai lembrar o que foi feito de obra de caridade à igreja que era necessitada. Olha como começa a carta de hoje, meus queridos. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e a extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Paulo, ele exalta a caridade da comunidade que ajuda a outra comunidade necessitada. Hoje, com esse texto litúrgico, bíblico, a liturgia de hoje quer nos levar à nossa reflexão como está a nossa relação com a necessidade do outro. Como está a nossa sensibilidade com a necessidade do próximo. E é evidente que tudo começa com a questão material, financeira, o dinheiro, mas isso vai além, vai além. Eu sou sensível ao próximo. Sabe por quê? É sempre importante, conveniente, nós refletirmos essas questões, meus queridos, porque nós vivemos num mundo muito barulhento. Nós vivemos num mundo muito apressado. Pode perceber sua rotina, com toda certeza. Você está fazendo uma coisa, logo você está pensando em fazer outra, logo você está pensando o que você vai fazer de almoço, logo você está pensando onde você tem que ir, logo você está pensando no jantar, e acabou o seu dia, no dia seguinte começa tudo novamente. Como que a gente pode falar? Uma enchente de atividades, um inundamento de compromissos, um barulho, um mundo barulhento, uma rotina apressada, uma rotina que não tem fim, sabe? E isso pode acontecer o que em meio a isso? Pode acontecer que nós nos tornemos insensíveis às pessoas. E tem acontecido muito nos dias de hoje, meus queridos. Parece uma coisa tão anormal, isso que o padre está falando hoje, mas é uma coisa muito comum, pelo contrário.
né? Nós vemos famílias que moram na mesma casa, mas que não se encontram. Nós vemos famílias que dizem, né? Dizem ser famílias, mas que um não conhece mais o que o outro está vivendo, o que está passando. Nós vemos famílias que não se assentam mais numa mesa para tomar refeição juntos. Parece uma coisa que é longe de nós, mas se a gente fizer uma pesquisa é muito mais próximo do que a gente imagina essa realidade. A falta de sensibilidade com o outro, ela é oriunda da falta de convivência, da falta de interesse, do desamor para com o outro, né? É só nós pensarmos nós, né? Qual foi a última vez que você ligou, por exemplo, para um familiar seu e perguntou como você está, né? Ou a pessoa que mora com você sabe o que ela tem vivido no trabalho dela, né? Tem pais que não sabem o que os filhos estão passando na sua vida escolar, estudantil. Ai, padre, mas é o excesso de compromisso. Exatamente. É isso que eu estou dizendo, né? A nossa rotina ela é barulhenta, apressada, né? Ela transborda de tantos compromissos, de tantos afazeres que não dá tempo de nada. A gente esquece tanto de fazer tantas coisas. Às vezes até a vida de oração fica de lado, não é verdade? Por quê? Porque a gente caiu no ativismo e o outro pode estar sofrendo e nós não enxergamos. Começa dentro do nosso próprio lar. E isso vai além do lar, que é a leitura de hoje. Uma comunidade passando necessidade, a outra se sensibilizou de maneira generosa, né? Como o Paulo está relatando no texto de hoje, parece algo extraordinário, mas no fundo é aquela expressão, né? Eles não fizeram mais do que a obrigação deles enquanto cristãos, não é? Mas por que ele exalta isso? Porque pode a correria do dia a dia pode fazer com que isso se torne algo extraordinário, e não é. Isso não pode ser algo extraordinário. Nós devemos, de maneira prioritária, ser sensíveis uns aos outros. O que está se passando, sobretudo com as pessoas com quem convivemos, né? A ajuda, o auxílio humano, né? Às vezes não é nem dinheiro que a pessoa precisa. Às vezes, um bom dia, é como você está, é um sinto muito diante de um acontecimento, uma palavra de força, isso vai passar, tenha força, permaneça em Deus. E às vezes de maneira muito objetiva, a questão financeira que precisa ser levada, né? Então, que hoje nós reflitamos a nossa sensibilidade com o próximo, né? A nossa sensibilidade com o outro. Como eu estou diante das pessoas que Deus coloca à minha frente? Como eu estou? Como eu ajo? É o que eu tenho que refletir hoje, né? Que Deus assim me deu o dom de discernimento. É claro que cada situação é cada situação, né? Nós vemos, às vezes tem pessoas muito aproveitadoras, né? Que não sabem se administrar, que tem gastos banais, gastos com quem não precisa, depois precisa de dinheiro e fica pedindo para os outros, e aí usa o evangelho ainda para justificar a sua incompetência de administrar seus próprios bens, né? Tem situações assim, né? Mas isso é uma exceção, isso é uma exceção. Tem pessoas que de fato precisam porque precisam, né? E nós temos de acolhê-las, de ajudá-las, de ampará-las. Que Deus nos capacite, nos ter o dom de discernimento, para que quando essas situações estiverem à nossa frente, a gente possa agir com o coração divino, né? Segundo a vontade de Deus. Desejo uma terça-feira abençoada a você, com muita generosidade para com o outro, com o próximo. Sejamos generosos, simpáticos, dóceis, empáticos, alegres, felizes, acolhedores. Que nós hoje, nessa terça-feira, façamos da vida do outro uma vida mais feliz. Que Deus nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.